Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje eu quero falar sobre o galardão dos santos. Esse tema muito interessante que está incutido nas Sagradas Escrituras. A gente vai perceber qual é o galardão dos santos. Vamos perceber qual é o galardão dos santos de que a Escritura tanto fala. A recompensa para a igreja de Jesus. Então vamos aos textos. O primeiro texto está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Todos acharam? Não acharam? Dê um pause aí no vídeo que vocês já vão encontrar. E aí, já encontraram? Deram pause? Também já encontrei aqui. Então vamos ler. O texto diz assim: Pois ninguém pode pôr outro fundamento além de Jesus Cristo, que já pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia demonstrará pelo fogo, será revelada. Ou seja, as obras que a gente fazer, não que a salvação sejam pelas obras da lei, como está escrito, porque a gente não depende das obras da lei de Moisés para se salvar, a gente depende do sacrifício de Jesus. Mas todo salvo produz obras. A Bíblia é clara sobre isso. Eu não sei qual é a dogmática que existe na mente das pessoas que pensam que o salvo não produz obras. O salvo produz obras, sim. O texto está falando isso, Paulo está falando isso nesse texto. Pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento levantar um edifício, levantar uma obra, um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará, e pelo fogo ela vai ser revelada. Ou seja, naquele grande dia, no tribunal de Cristo, a qual Cristo julgará a igreja, acontecerá o julgamento da igreja. Cristo vai julgar por meio dos 12, né? Por meio dos 12 apóstolos. Eles vão julgar a nós pelos ensinos, por ensino de cada um, o que cada um ensinou, as doutrinas que cada um ensinaram, cada pastor, cada evangelista, cada membro que pregou para outra pessoa. Qualquer um que tenha pregado alguma palavra do Senhor vai ser cobrado no dia do tribunal de Cristo. Vamos ser cobrados por cada pregação. Quem vai nos julgar são os 12 apóstolos. Estas revelações não sou eu que estou falando, é a própria Escritura que diz. E vamos ser julgados pelas obras de pedra preciosa, de ouro, de prata, de madeira, de feno e de palha. Se a obra que alguém edificou sobre ele permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda. O tal será salvo, todavia, pelo fogo. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que sois vós é sagrado. O que o texto diz? O que o apóstolo Paulo quis dizer para o povo de Coríntios? Que a gente vai ser julgado segundo
o nosso conhecimento na palavra de Deus. Quanto mais é dado, mais será cobrado. Ou seja, como assim? Quem que produz obras de... Quem que ergue um edifício de obras de ouro, prata e pedras preciosas? É quem tem o pleno conhecimento de Jesus, o pleno conhecimento da palavra de Deus, que conhece as festas, que conhece as duas casas de Israel, que conhece sobre a literalidade do milênio, que vamos herdar o reino de Deus aqui na terra, que não vamos morar no céu, que pregamos as coisas que os apóstolos pregaram. Isso é obras de pedras preciosas, de ouro, de prata. O que é obras de feno, de palha, de madeira? É pregar o arrebatamento secreto, pregar a vinda de Jesus antes da grande tribulação, pregar o calvinismo, pregar que a gente vai morar no céu, que a gente morre e vai para o céu, sendo que não é verdade. A Escritura diz para onde vão os mortos: para o Sheol, para o mundo dos mortos, e que ficaremos lá aguardando até a ressurreição. Quem é de Cristo vai aguardar até a primeira ressurreição, e seremos ressuscitados e teremos nossos corpos transformados num abrir e piscar de olhos. Quem é de Cristo. Quem não é, ficará no Sheol morto até que se completem o milênio de Cristo aqui na terra, e vai ressuscitar na segunda ressurreição para ser julgado diante do trono branco, do grande trono branco. E aí, uns vão ser condenados e outros vão ser absolvidos. Vão entrar na eternidade como nações. Quem for absolvido, quem for condenado, vai para o lago de fogo e enxofre. Então, tudo isso é doutrina. A doutrina bíblica correta, a doutrina bíblica segundo o pensamento dos apóstolos, ela é pedra preciosa, é ouro, é prata, é bronze. E essas doutrinas erradas que se tem pregado hoje em dia nas igrejas, arrebatamento secreto, doutrina A, B e C, calvinismo, dizendo que Deus salva quem Ele quer e que Deus lança no inferno quem Ele quer, um Deus que faz acepção de pessoas, um Deus tirano, um Deus cruel. Isso é heresia, isso é doutrina de homem, isso é doutrina que se assemelha a madeira, palha e feno. Quando é passado pelo fogo, ela queima, ela destrói. Não sobrevive. Essas doutrinas não sobrevivem, porque nem tem força para sobreviver. Então, pessoal, vejam a diferença das doutrinas do fogo, as doutrinas do feno, da palha. Feno, palha, como diz o texto ali, feno, palha e madeira, coisas inflamáveis, coisas que quando são provadas pelo fogo elas são destruídas. Já o ouro, a prata são forjados, o ouro é forjado quando é passado pelo fogo. As pedras preciosas são forjadas, elas melhoram a cada dia, melhoram quando são testadas e provadas pelo fogo. Então vejam a diferença de uma doutrina verdadeira, uma doutrina dos apóstolos, para uma doutrina dessas igrejas contemporâneas. A doutrina da igreja contemporânea ela é facilmente queimada no tribunal de Cristo. E essa pessoa que prega isso, por mais que ela tenha o Espírito de Deus, ela vai ser salva por causa do Espírito de Deus, por causa que o testemunho de Jesus alcançou ela. Ela nasceu de novo, mas ela vai perder galardão. Ela não vai deixar de ganhar galardão. Ela não vai ganhar galardão porque ela pregou coisas que não merecem galardão. Ou seja, a obra vai ser queimada. A obra que ela fez de madeira, de feno e de palha vai ser queimada, vai ser destruída.
mas ela vai ser salva pelo fogo. O que isso significa? Que ela pode ter o Espírito Santo, ela tendo o Espírito Santo dentro dela, ela tendo uma vida de santificação aqui na terra, buscou a Deus, se santificou, se separou para Deus, vai entrar no reino, mas não receberá os galardões que Deus queria que ela recebesse. Não vai receber galardão, vai perder galardão. E se receber, vai ser galardões mínimos, vai ser os menores os menores dos menores no reino de Deus. Porque existe essa hierarquia de classes no reino. Existe o menor e existe o maior. O próprio Jesus falou isso, o menor no reino e o maior no reino. Então existe essa diferença. Vamos ver também um texto que está lá em Lucas, capítulo 19, versículo 11, se eu não me engano. Lucas 19, 11. Vamos procurar aqui. Ao vivo, né, pessoal? Lucas 19, no 11. A parábola dos 10 servos e das 10 minas. Ouvindo eles estas coisas, Jesus contou uma parábola. Porque estava perto de Jerusalém e pensavam que o reino de Deus havia de se manifestar imediatamente. Qual que era o erro deles? Eles pensavam que o reino de Deus ele se manifestaria imediatamente. Mas Deus ele é perfeito, ele programa as coisas do reino para ir progressivamente, de camada em camada, de glória em glória. Deus não projeta as coisas de maneira repentina para pegar ninguém desprevenido. As pessoas que se deixam desprevenir por não dar ouvidos ao Espírito Santo. Mas Deus planeja tudo de antemão e dá essas revelações através dos profetas, dos santos e dos apóstolos. Então vamos continuar. Disse ele: certo homem nobre partiu para uma terra distante, para tomar para si um reino e depois voltar. Quem que é este homem? Jesus está contando uma parábola a respeito dele mesmo. Certo homem partiu para uma terra distante. Esse certo homem que partiu para uma terra distante é o próprio Jesus, que ressuscitou e foi elevado aos céus, para tomar para si um reino e depois voltar. Ou seja, Jesus vai tomar o reino que está na mão dos diabos e voltar aqui para a terra para reinar. Chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse: negociai até que eu volte. Os habitantes daquela terra, porém, o odiavam e mandaram após eles representantes, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Ou seja, veja a respeito da parábola, a respeito dos ímpios, né? Os ímpios não querem que Jesus reine nessa terra. Por quê? Porque não convém para eles, porque eles estão ganhando dinheiro do sistema, eles estão com suas vidas erradas, eles adoram a safadeza, eles adoram o pecado. Por isso que eles não querem que Jesus reine. Olhe como é profundo esse texto, pessoal. Odiavam e mandaram após eles representantes dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Voltando ele depois de ter tomado o reino, ou seja, Jesus vai vir, vai estabelecer o reino, disse aos que chamassem aqueles servos, os servos dele, né? Para saber o que cada um tinha ganhado negociando. Veio o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. Respondeu-lhe: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, e sobre 10 cidades governarás. Ou seja,
Jesus deu um conhecimento, uma sabedoria sobre o reino, sobre o evangelho para aquele servo. Ele foi lá e multiplicou, ele passou para as outras pessoas, ensinou as outras pessoas, pregou o reino, fez outras pessoas entenderem o reino. E sobre este, por causa disso, vai ser multiplicado. E ele vai governar sobre 10 cidades. Ou seja, perceba que o que mais multiplicou, mais cidades vai cuidar. Vamos continuar. Veio o segundo e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. Esse já não rendeu igual o primeiro, que rendeu 10, mas rendeu 5. Ele multiplicou. De uma fez 5. Aqui, ó. Porque no mínimo foste fiel. E sobre... Não, peraí. O Senhor, a tua mina, rendeu 5 minas. Aí esse diz: também governa tu sobre 5 cidades. Veio outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num pano, tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tiras o que não depositaste, colhes o que não plantaste. Ele, porém, lhe respondeu: mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que sou homem rigoroso, que tiro o que não depositei e colho o que não plantei? Por que, pois, não puseste o meu dinheiro no banco, para eu, vindo, recebesse com juros? Então disse aos que assistiam: tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10. Ou seja, esse que ganhou conhecimento sobre o reino pode não ter ganhado tanto conhecimento igual os outros ganharam, mas ganhou. E não pregou e não fez nada para o reino de Deus. Jesus vai tirar esse conhecimento e vai dar o galardão dele, que seria para ele, para o que fez mais. Eu vos digo que qualquer um que tiver, lhe será dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Quanto àqueles meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. O dia da vingança do Senhor. Os ímpios serão mortos, pisados por ele e pela igreja. Dia da vingança do Senhor. Então vocês vejam como é o julgamento, como é o tribunal de Cristo com essas passagens e como é feito o galardão para os servos. E vamos ver também que tem servos que não que vão entrar no reino mesmo fazendo pouco, mas pouco vão receber. Sobre poucas cidades vão reinar. Entenderam? Vamos para o último texto, que está lá em Apocalipse, capítulo 2. Se eu não me engano, 2:27. Vamos lá agora. Deu uma tremidinha aqui o celular, mas não tem problema não. Apocalipse 2:27. Se eu não me engano é isso, pessoal. Tô procurando aqui. Se não for, eu falo para vocês. Vamos achar junto o texto. As folhas estão grudadas aqui. Um pouco difícil, mas vamos achar. Bom, vamos ler o 25. Apocalipse 2:25. É a carta à igreja de Tiatira, né? Mas vamos adiantar para o 25. Começa lá no 18, mas a parte principal do texto está aqui. O que tendes, retende até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, darei autoridade sobre as nações. Ou seja, o galardão dos santos é reinar sobre as nações, é reger as nações. Ao vencedor, ao que aguardar
os meus mandamentos, as minhas obras, darei autoridade sobre as nações. Com vara de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos de oleiro. Assim também eu recebi a autoridade do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, para botar um ponto final de uma vez por todas, que o reino de Deus é aqui na terra e que nós vamos reinar sobre nações, que restam nações. Porque se não restasse nações, por que a gente ia reinar? Sobre quem que a gente ia reinar? O papel do sacerdote é interceder por alguém, pelo povo de Deus. Assim agiam os sacerdotes levitas do passado. Eles intercediam pelo povo de Israel. E se a palavra de Deus diz em Apocalipse que a gente vai se tornar sacerdotes de Deus e reinaremos com ele por 1000 anos, com Jesus por 1000 anos, vamos se tornar sacerdotes de Deus e reinaremos com Jesus por 1000 anos. Se a gente é um sacerdote, a gente intercede por alguém junto a Deus, sendo um sacerdote. E se a gente reina, o rei ele reina sobre um povo, sobre uma determinada nação. Então está claro que o reino é aqui na terra. Só com isso a gente refuta todo mundo que pensa e crê erradamente, com mentalidade incorreta. A mentalidade correta é pensar e ver o reino de Deus aqui na terra, porque toda a Escritura diz, toda a Escritura é base para isso. O reino de Deus, por intermédio de Jesus, comandando o mil anos com Jesus aqui na terra. E depois o reino eterno, o Pai, Deus Todo-Poderoso, vem com a nova Jerusalém e desce depois dos 1000 anos e estabelece a morada dele, do próprio Deus, com os homens aqui na terra. Que Deus abençoe a todos. Curtam, se inscrevam no canal, ajudem o canal a crescer, ajude as pessoas a terem um entendimento correto a respeito das Escrituras. Porque naquele dia, se você tiver um entendimento correto, se você passar esse entendimento para outras pessoas, você vai receber muito galardão no reino de Deus. Deus abençoe a todos. Amém?